Tem vírgulas que engasgam. Outras a gente engole em silêncio. Mas algumas a gente transforma em cena. Quando o palco começou a perder espaço para o microfone, ele entendeu que talvez fosse a hora de mudar. Tinha anos de estrada com textos encenados, personagens bem construídos, turnês de norte a sul do país. Mas percebeu que o riso do público estava migrando, e com ele os contratos, os teatros, os holofotes. Foi ali, numa dessas pausas da vida, forçada, incômoda, necessária, que surgiu uma pergunta. Se não dá para ir contra, será que não dá para ir junto, do meu jeito? Nascia ali um novo formato, um quase stand-up com alma de teatro, com personagens, profundidade, crítica social e a leveza de quem ri para não chorar. E o que era para durar uma semana ficou 10 anos em cartaz. Mais de 1.000 apresentações, milhares de pessoas que saíram do teatro levando, além do riso, aquele nozinho na garganta de quem foi tocado por alguma verdade. Mas aí veio outra vírgula. Pandemia, silêncio, recomeço. Foi nesse ato que nasceu o segundo solo, um novo olhar sobre o mundo, sobre as relações, sobre a bagunça que ficou. Hoje, o Vírgula abre espaço para um artista inquieto que escreve, dirige, atua e transforma as pausas da vida em roteiro de palco. E quem já engoliu sapo demais, agora resolveu falar dos BO. Seja bem-vindo ao Vírgula, Renato Scarpim. Ô, querida, obrigado. E que abertura sensacional. Amei esse texto. Obrigada. Você falando que amou meu texto, então eu já comecei bem. Amei, muito legal. Vou usar esse release. Opa, pode usar. Cedido já. Não, eu adorei a tua definição. Um quase stand-up com cara de teatro. Eu nunca tinha definido o espetáculo assim. Amei. Na verdade você definiu sim. No áudio que você me mandou, tava ali nas entrelinhas. Muito legal. E aqui no Vírgula é assim, é linha entre linha, é o que tá subentendido, a gente coloca na mesa. Então eu quero começar te perguntando isso. Qual foi essa vírgula, Renato, que te fez chegar a esse momento atual da sua vida? Você me contou por áudio, mas eu quero que você conte aqui pro pessoal. Que trouxe você pro Engolindo Sapos. Sapo, né? Sapo. É no singular. Engolindo sapo e resolvendo os BO. A história toda é essa. Em 2009, eu viajava com um espetáculo do Juca de Oliveira, Brasil todo e tal. Só que em 2009, o stand-up estava florescendo de uma forma quase que queimando palha. Então, assim, todo mundo fazendo stand-up e os teatros começaram a priorizar da pauta para stand-up do que para teatro propriamente dito. E aí falei, caramba, é isso, né? Você não pode ir com eles, junte-se a eles. Fui escrever um stand-up para mim, só que eu não conseguia imaginar fazer uma peça de humor ou um show de humor só com banalidades do dia a dia. Uhum. Eu queria também um show de humor que as pessoas pudessem se divertir e rir, mas sempre sei que aquela pulguinha atrás da orelha e tal. E escrevi o Engolindo Sapo para um dia comer perereca. E esse espetáculo era para ficar uma semana, uma brincadeira, e acabou ficando 10 anos em cartaz, mais de 1.100 apresentações, aquela coisa toda. Quando veio a pandemia, que foi a primeira parada, né, que foi uma coisa que para a classe artística foi terrível, porque a gente estava com turnê marcada pelo Nordeste todo, eu estava com 3 espetáculos, produção, né, direção e atuando. E a pandemia veio e como um tsunami, levou tudo embora e foi bem difícil. Sim. E o mundo deu uma mudada, né? As pessoas ficaram mais... e é uma coisa que eu falo no novo Engolindo Sapo. As pessoas que imaginaram que na pandemia todo mundo ia se voltar para dentro, ia ficar todo mundo mais empático, né? Mais gratiluz. Só que não, né? Resolvi escrever uma nova versão no mesmo formato, mas com um novo texto. E agora é Engolindo Sapo e Resolvendo os BO. Aonde eu falo disso, né? Eu falo das coisas da vida, do dia a dia, das pessoas e tudo mais, só que com um tomzinho um pouquinho mais filosófico do que foi o primeiro. E agora estou iniciando o turnê, fiquei ano passado em São Paulo, em cartaz,
Já estou marcando viagens e vou fazer Curitiba agora, dia 23 de agosto. Que legal. Então, já dá tempo aí de comprar o ingresso e participar dessa peça, né? Dessa apresentação. E me fala uma coisa, Renato. Você disse que agora está um pouco mais filosófico e que você faz essas análises em relação à sociedade de uma forma geral, né? A humanidade pós-pandemia. E eu Isso. concordo com você que foi falado tanto em novo normal e o novo normal, na verdade, não era nada do que se dizia ali. Conta um pouquinho pra gente quais reflexões, assim, principais te fizeram chegar ao ponto de vou fazer uma peça sobre isso. O Engolindo Sapo para um dia comer perereca era uma coisa que falava muito assim das agruras do dia a dia. Né? Então eu falava de impostos, eu falava de momentos de casais, as diferenças entre homem e mulher, coisas que são mais do dia a dia mesmo da rapaziada. E nas personagens eu brincava com temas. Então, por exemplo, uma das personagens era o Seu Nicanor, que era um idoso, que era avô, e em 2009 ele estava aprendendo ainda a mexer em computador, então ele não sabia mandar um e-mail, não sabia a diferença entre mandar um e-mail e entrar num site, mandar um WhatsApp. Então era essa brincadeira com as pessoas que quase que ridicularizavam os idosos por não aprender a mexer com a tecnologia. Eu fazia 2 personagens que eram muito polêmicos, mas eram muito engraçados, que era justamente para debater o preconceito. Então eu fazia um terrorista árabe e um alemão nazista. E no espetáculo, o texto deles falava disso, assim, o quanto a pessoa preconceituosa é um ignorante, é um imbecil. E fazia uma empregada doméstica que brincava com essa parada de como a galera mais simples é vista pela galera de cima. Tá. Pós-pandemia, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a ficar com muito ódio, né? Todo mundo fala em gratiluz, vamos nos conectar com as pessoas. E, na verdade, acontece exatamente o contrário. O ódio corre solto. As pessoas estão à flor da pele para tudo. Sim. Então, eu faço uma brincadeira contando a história da humanidade, lá desde o início, e brinco com coisas do Velho Testamento, né? Dizendo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não dá para dizer que Deus não tentou. Ele tentou ajudar. Né? Mandou 10 regrinhas. Caramba. Falou, tá meio bagunçado, vamos dar uma organizada na galera? Sim. Mandou 10 regrinhas para ajudar. Mas desde aquela época até hoje, o ser humano é daqueles que não querem saber, né? Ele olha as 10 regrinhas e fala, não matarás, beleza. Não roubarás, beleza. Não desejar a mulher do... não. Deixa isso aqui dá pra dar um migué, né? Vamos dar um migué, né? Então, o ser humano tem isso. Ele 10 mil anos que o Homo sapiens existe, e eu brinco lá desde o Australopithecus, brincando com isso, e há 10 mil anos que o Homo sapiens, isso que nós somos hoje, que inventou a escrita, a agricultura, a música, as artes, a gente não evolui. O que evolui foi sempre a tecnologia, mas o ser humano não. E aí eu fico nessa brincadeira, cutucando sempre as pessoas, dizendo, caramba, não adianta você reclamar do mundo. O mundo não vai mudar. Você só vai mudar o mundo no momento que você se mudar. Você só vai deixar o mundo mais bonito no momento que você arrumar o seu quarto em casa. E aí, por exemplo, o Seu Nicanor, que era o personagem lá do primeiro, que era avô, nesse segundo agora ele é bisavô. E aí é a situação dele pós-pandemia. Como é que os idosos saíram da pandemia e como é que tem vivido pós-pandemia. Então, assim, nessa personagem é muito engraçado, porque as pessoas estão rindo, e um segundo depois começam a chorar, de repente voltam a dar risada. E é muito comum acabar o espetáculo, as pessoas virem falar comigo e falar, cara, eu ri pra caramba, o texto é inteligente, o texto é legal. Mas vou te falar uma coisa, eu vou chegar em casa, primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar pro meu pai, pra minha tia, amanhã eu vou visitar meu avô, porque as pessoas percebem que têm cometido esses erros com os seus queridos
entes queridos mais velhos. Um dos personagens no Sapo 2, que eu chamo o Sapo 2, né? Sim. No Sapo 2, é Jesus. Uhum. E aí a galera às vezes fica, nossa, vai desrespeitar Jesus. E na verdade a galera ama, porque o Jesus que eu faço é muito gente boa, ele é muito bacana, e ele brinca com as coisas, dando os ensinamentos, mas de uma forma divertida. Ele vai contando como é que foi a vida dele aqui, e dizendo, ó, galera, se liga. Tanto que a brincadeira, assim, ele vem pra terra, volta pro céu e chama todos os deuses lá, né? Chama Ganesha, Tupã, Oxóssi, Ogum, vem todo mundo aí. Ó, vamos ter trabalho lá embaixo, que a galera lá tá zoada. E tá mesmo. Esse Jesus aí passou pela pandemia? Não, ele vem pós-pandemia. Tá. Porque eu venho contando a história da humanidade até a pandemia. Entendi. E aí eu digo, mas... eu acho que Deus deu uma... Deus se metia na vida das pessoas, né? Ele acabou com Sodoma e Gomorra, mandou praga no Egito, mandou as regrinhas, ele fazia as coisas. Então é que eu digo, não dá pra dizer que ele não tentou ajudar, ele tentou. Sim, tentou. Mas eu acho que ele ficou meio sacudo de vez quando mandou o próprio filho. Sim. Que aí a humanidade meteu o pé na jaca de vez. Tanto que eu brinco. Não é bem piada, porque é uma coisa que eu só comento. Eu vi uma tirinha esses dias e eu comento isso na peça, que é sensacional. Que é um cara trabalhando no escritório e aí aparece um ET. E ele olha pro ET e fala, nossa, você é um ET? E o ET fala, calma, mano, eu vim em paz. Só que o ET olha na parede e tem um quadro de Jesus. Aí o ET olha e fala, nossa, vocês conhecem Jesus? Aí o humano olha e fala, sim, nós conhecemos. Vocês conhecem Jesus? Aí o ET fala, lógico, uma vez por mês ele vai no nosso planeta lá, a gente toma um café, é legal. Ele conta as histórias dele, a gente morre de rir. Nossa, mas ele vai uma vez por mês no planeta de vocês? Aqui ele só veio uma? Caramba, o que vocês fizeram pra ele ir lá todo mês? Aí o ET fala, nada, ué. Primeira vez que ele foi, ele veio com aquela conversa de amor, de perdão, contando as parábolas. A gente achou meio estranho, mas no final a gente falou, ó, legal. A gente ofereceu um café, ofereceu um bolo. E vocês fizeram o quê a primeira vez que ele veio aqui? Aí a plateia fica, ri, e eu digo, ó, isso não é sobre Jesus. Então, é esse pique que tem o espetáculo, entendeu? Nossa. Que legal isso, hein? Você falando aí, realmente é muito impactante, assim, né? De imaginar isso e de perceber isso. Então, eu imagino que a peça seja toda em cima dessas reflexões. Eu queria te fazer uma pergunta. Renato, você falou que fez ali essa reflexão, que chegou a um ponto que percebeu, até citou a questão do alemão nazista, do árabe terrorista, que lá antes da pandemia você ainda conseguia brincar, né? E hoje, até recentemente teve uma situação com um comediante que ficou bem em alta aí na mídia. Imagino que você tenha hoje que pincelar bem o teu texto para escolher quais são as piadas e reflexões que você vai colocar. Tá difícil hoje em dia falar as coisas, né? Como que é essa construção de um espetáculo que traz essas reflexões? O espetáculo, pelo que eu entendi, foi montado em cima dessas reflexões, né? Para poder trazer isso de uma forma que realmente vai gerar essa reflexão, como agora quando você falou, quando Jesus foi na Terra, o que vocês fizeram? Eu travei aqui, né? Como que é, então, você trazer essas reflexões, mas sabendo que tem que ir até a vírgula? Sim. Tem que ir até a vírgula, porque hoje em dia, se você passa, pode ser que você não seja bem interpretado. Eu sou um pouco radical em relação a esse tipo de coisa. Eu acho o politicamente correto insuportável. E eu já falei milhões de vezes, assim. Eu fiz até um vídeo quando aconteceu a coisa lá do Léo Lins. Fiz um vídeo dizendo, olha, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Ah, mas as piadas são ofensivas, não sei o quê. Cara, são. Mas qual é o limite do humor, que é o que eu sempre falo, né? Qual é o limite do humor? Para mim, o limite do humor é o riso. O Chico Anísio, que para mim é o maior gênio
do humor no Brasil, ele dizia assim, ó, piada só tem 2 tipos, a com graça e a sem graça. E se você não gosta da piada, você não ri. E você fala, cara, pô, piada besta, idiota. E acabou. E eu tenho visto muita coisa, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe liberdade de expressão de verdade, os caras falam assim, olha, eu fiquei ofendido. E daí? Cresça! Sim. Você vai morrer porque você ficou ofendido? Não. Você ficou ofendido, lida com isso. Fique bravo, xingue, faça o que você quiser. Agora, no momento que você proíbe alguém de falar, aí a gente está com um problema sério. Então, assim, e ao longo dos anos eu fui sentindo no Engolindo Sapo 1 esse politicamente correto indo tomar conta. Então, você assim, sentiu isso sim. na progressão ali dos anos, você foi sentindo que cada vez menos você podia... porque, por exemplo, eu avançar. estreiei com o Alemão Nazista. Uhum. E começava a personagem, a primeira fala dele era: eu não gosto de gente preta, eu não gosto de fiado, eu não gosto de judeu. Então a plateia já se arrepiava. E aí eu ia falando e mostrava o quanto um cara intolerante e preconceituoso é um grande imbecil. Então, no final das contas, as pessoas entendiam exatamente a ironia dessa primeira fala dele. Com o tempo, as pessoas passaram a deixar de entender ironia. Por quê? O politicamente correto começou a limitar a tua expansão de pensamento. O teu raciocínio. E aí, quando as pessoas passaram a deixar de entender ironia e começaram a se ofender por uma ironia, você percebe que se limita o teu pensamento. E aí, foi quando eu troquei o alemão pelo árabe terrorista. Que ele vinha para o Brasil. Que ele vinha para o Brasil, porque ele fez uma burrada no 11 de setembro, que ele dizia assim, eu tinha que botar umas aparelhinhos que levava os aviões para explodir lá no Casa Branca. Mas, para meu disfarce nos Estados Unidos, eu trabalhava no iFood. E um dia antes, eu fui fazer uma entrega no World Trade Center. E esqueceu os aparelhinhos lá. Dia 11 de manhã, todo mundo viu o gagada que deu. Osama ficou tão braba que me mandou para Brasília. Aí ele vem para o Brasil para tentar recuperar a moral com o Osama Bin Laden e tenta explodir as coisas, mas nunca dá certo, porque o Brasil nem isso dá certo, porque tudo avacalha. Então eu tive que amenizar a crítica em relação ao preconceito. E tinham piadas, por exemplo, que eu fazia 5, 6 anos, era um tiro, assim, a galera ria de gargalhar. E aí começou a cair o nível da gargalhada. E eu falei, nossa, acho que a piada tá cansando, precisa trocar. E a minha, hoje, amiga, sócia, ex-mulher, mas que era minha mulher na época, e que trabalhava junto comigo produzindo, ela dizia assim, é porque a piada tá ficando machista. Eu falei, mas como assim machista? É a mesma piada. A piada era a mesma. O problema não era a piada. O problema era a formulação dela. Porque eu dizia assim, então você pega a tua mulher, vai no shopping, e não sei o quê, fazia piada, todo mundo ria. Quando começou a cair, ela falou assim, é machista porque você tá falando, você pega a tua mulher e vai com ela até o shopping. Eu só troquei isso. Aí você vai com a sua mulher ao shopping, a piada voltou a ser gargalhada. Porque as mulheres diziam assim, por que esse homem, ele me leva ao shopping? Então era uma bobagem que você vai adaptando, já tá, então as pessoas estão achando machista pela formulação. Ok, eu entendo isso, as mulheres se ofenderem, embora eu acho que não faz a menor diferença, mas tudo bem, a piada voltou a acontecer normalmente, só eu trocando, você leva a tua mulher ao shopping, você vai com a sua mulher ao shopping. Hoje tá muito pior. Hoje não é só mudar a palavra. Não, hoje assim, eu digo, só falta uma cartilha. O Danilo Gentili fala isso. Não existe uma cartilha para me dizer o que eu posso e o que eu não posso. E quem faz essa cartilha? Quem é o Big Brother, né? Falando aí do 1984, né? Do George Orwell. Quem é esse Big Brother, o Ministério da Verdade, que vai me definir o que eu posso e o que eu não posso falar?
E aí o que que acontece? Quando você começa a limitar coisas que você pode e não pode falar, você também limita o campo de conhecimento das pessoas. É assim que eu entendo. Por isso que no Sapo 2 tem piadas que eu não posso fazer aqui. Eu só faço lá no teatro. Porque não podem ficar registradas. Exatamente. Uau. Porque se eu faço uma piada que eu faço lá, faço aqui, amanhã, às 6 da manhã, o Japonesa Federal. Ai, ai. Você falou uma coisa, e tem a ver com o que você falou agora também. Mas já lá no começo, na tua fala, no início da tua fala, você falou assim: nós. A tecnologia está em evolução, mas nós, seres humanos, não estamos. Uhum. E agora você engatou a questão da expansão do pensamento, de você realmente desenvolver um raciocínio para que aquela piada faça sentido. Aí eu quero te trazer uma pergunta, que eu acho que faz muito sentido com isso que a gente está falando. As redes sociais. Hoje, a sociedade, de uma forma geral, ganhou voz com as redes sociais. Isso é muito positivo para um monte de coisa. Eu, inclusive, trabalho com isso. Meu negócio cresce, o negócio dos meus clientes cresce graças às redes sociais. Então, tem um lado muito positivo, mas tem um outro lado que é o de trazer pensamentos de uma forma muito enviesada, muito tendenciosa, e que quem fica preso naquela bolha ali só expande aquele pensamento, Uhum. né? Uhum. O que isso traz de contribuição para o teu espetáculo? Eu acho assim, ideologia é uma coisa legal até a página 2. Uhum. Né? É como utopia. Tem um filósofo que fala assim, mas por que utopia? Não, porque quando eu tô chegando perto dela, eu corro 1 quilômetro dela, ela corre mais 10. Aí eu corro lá 9, ela corre mais... E eu nunca chego. Então para que serve a utopia? Para eu andar. Né? Só que eu não posso basear a minha vida toda numa ideologia ou numa utopia e não abrir minha cabeça para outros tipos de pensamento. Certo. Então, assim, quando você se limita, e isso, obviamente, na política é claríssimo, né? Você se limita numa bolha ou numa outra bolha e deixa de raciocinar com bom senso, porque bom senso é uma coisa que está em extinção. Tem mais mico-leão dourado do que bom senso. E aí fica muito difícil. Então já aconteceu, por exemplo, um dia, na saída do teatro, eu sempre acabo o espetáculo, eu vou fazer foto com a galera. Sempre tem gente que quer fazer foto, me lembra de mim das novelas e tal, e quer fazer foto e tal, é fã. E aí teve um dia que foi engraçado, porque veio um casal, e o casal me diz assim, cara, adorei a peça, pô, ri pra caramba, inteligente. Só não gostei de uma coisa, velho. Cara, você é muito petista, você é muito comunista. Aí eu falei, você achou? Não, pô, aquelas coisas que você fala lá, pô, é muito petista. Eu falei, tá, eu não sou petista, mas tá. Valeu, obrigado. Saiu o casal de trás, o cara olhou assim e falou, mas esse cara é louco, você é um bolsonarista, você é um fascista. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, eu também gostei da peça, mas eu não gostei que você é muito bolsonarista. Eu falei, bom. E esses dias, só para fazer um parênteses, esses dias eu fui dar uma entrevista numa rádio grande aqui, e o cara me perguntou, você tem hater? Eu falei, cara, não tenho, brother. Ele falou, você queria ter? Eu falei, lógico que eu queria ter hater. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu lembro de uma frase do Denzel Washington, que ele fala assim, ó, se os demônios não estão te atacando, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. E os haters são exatamente isso. Nossa, faz muito sentido. Entendeu? Se as pessoas te atacam porque não gostaram de algo que você disse ou pensa, é porque você está fazendo coisa de errado. E hoje tá assim, como as pessoas não conseguem eu tenho amigos pessoais, né? Um deles, por exemplo, eu fico zoando com ele, falo, cara, tira o óculos, porque teu óculos tem cor. A lente tem cor. Então, tudo que você olha em volta tá na cor da tua lente. E o mundo é colorido. Sim. Né? Mas não consegue mais. Tá preso. E aí eu acho que para a arte, de uma forma geral,
Né? O meu espetáculo é um espetáculo de humor, leve, bacana, gostoso, não é nada que você vai sair de lá dizendo, meu Deus, eu vou virar monge. Não é nada disso. Mas eu tenho outros textos que eu escrevo, que são peças que eu quero acabar montando, mas daí teatro, que eu quero montar, e que eu já mandei para alguns amigos mais inteligentes do que eu, que me disseram assim, cara, monta. Se fizer sucesso, você vai pra cadeia. Porque aí é porrada mesmo. Porrada, tiro e bomba, botando o dedão na ferida. Só que o artista tem que... Eu acho que é obrigação dele. Então, assim, eu sempre falo que o artista, ele é obrigado a ter uma posição política. Jamais partidária. Porque a visão partidária entra na ideologia. Te limita. E a posição política não. Você fala, tá certo, tá errado, aqui tá certo, tá errado. E você sempre busca o melhor para todos. Então, a função do artista é, às vezes, detectar o que tá errado, apontar soluções e, às vezes, apontar caminhos absurdos. Então, vou dar um exemplo. Júlio Verne, quando escreve Viagem ao Fundo do Mar e descreve o Nautilus, na época, as pessoas, você é louco, imagina. 100 anos depois inventaram o submarino. 150 anos depois foram para a Lua. E Júlio Verne dizia assim, ó, tudo que um homem pode hoje imaginar, um outro no futuro poderá realizar. Então, às vezes, o que um artista faz que hoje é um absurdo, amanhã depois é realidade. Então, você pega lá, por exemplo, o cinema. Nos anos 90, quantos filmes a gente assistiu de catástrofe, de pandemia? Vai ter uma pandemia, não sei do que vai ter. Verdade. Ou seja, 30 anos antes, os artistas já estavam, antecipando. Onde o mundo está indo. Os Simpsons que o diga, né? Exatamente, exatamente. Você acho que acabou de me responder uma pergunta que eu quero te fazer, mas vamos lá. Você acha que vai chegar o momento que você vai poder lançar essas peças? Essas aí, que é tiro, porrada e bomba? Ou você acha que a tendência agora é cada vez mais restringir por conta dessa sociedade que a gente vive? Se eu ganhar na Mega Sena, para poder pagar bastante advogado, eu estreio de qualquer jeito. Tá. Se eu não ganhar na Mega Sena, que não tem dinheiro para pagar advogado... Vai ter que ir com calma. Eu vou ter que... Porque, assim, o mundo caminha para um estado, ele tá distópico. Né? Para quem não leu, eu recomendo muito que leia o 1984, do George Orwell, o Admirável Mundo Novo, leia. E você vai identificar ali livros escritos há 60 anos, há 100 anos atrás, descrevendo o mundo de hoje. E essa distopia faz com que seja perigoso. E então, assim, você vê coisas hoje que você fala, caramba, por exemplo, comentários, né? Que a pessoa fala, não, tem que matar, não, tem que não sei o quê, porque o cara lá falou, comprei um carro, sei lá. Talvez as pessoas, que legal, seguiu o exemplo. Não. Odeiam, né? Porque tem muita coisa assim que as pessoas não odeiam não ter. Odeiam que você tenha. E aí fala assim, eu também quero ter. Eu acho assim que tudo depende de como você enxerga a vida. Eu quero ter, eu quero ser melhor, eu quero ser mais inteligente, eu quero ter mais conhecimento. Corre atrás. Mas estudar é chato, ler é chato, pensar é chato. É muito mais fácil apontar o dedão e julgar. E quando começa uma maioria a apontar o dedão e julgar, e independente da corrente política ou da religiosa, o que quer que seja, quando você entra nessa seara de é muito mais fácil apontar só o dedão e julgar, a gente está num mundo cada vez limitado. E essa limitação faz com que um texto, uma novela, um filme, uma música ou qualquer obra artística desafiadora deixa de ser só porque em outros tempos seria uma coisa muito legal,
hoje passam a ser ataque à democracia, ataque ao sei o que lá. E aí você vira um escravo institucionalizado. E aí uma coisa que eu me recuso completamente é ser escravo institucionalizado. E é o que a gente está vivendo hoje. Todo mundo é um escravo e não sabe. Você me fez lembrar de um vídeo que eu postei no TikTok, um vídeo meu que viralizou lá, onde eu estou lavando a minha louça. Eu tô organizando a louça para colocar na lava-louça e eu passo a água nela antes para pôr na lava-louça. Luvas amarelas na mão, né? Acho que chamou bastante atenção. E no vídeo eu tô falando sobre o falecimento da minha filha, que teve leucemia. Nossa. Olha o assunto. Se você vê por que ele viralizou, porque as pessoas estão perguntando se eu também dou luva para minha empregada lavar a louça. Como assim eu estou lavando a louça antes de pôr a louça na lava-louça? Então, as pessoas, é isso que você falou, elas têm preguiça de pensar, elas têm preguiça de ouvir o que o outro tem a dizer, de refletir sobre aquilo ali. Elas estão muito mais na posição de apontar, de julgar. E é realmente preocupante isso, né? É porque, assim, as redes sociais têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que todo mundo pode falar o que quiser, por enquanto. Sim, né? sim. Mas ainda pode. A desvantagem é que você tá, sabe Deus a quantos quilômetros de quem é o seu algoz. Uhum. E é o que eu brinco com os amigos, assim, digo, 99% das pessoas perderiam a coragem de escrever o que escreve se tivesse que falar na cara de alguém. Se tivesse que falar na cara de alguém, correndo o risco de tomar um tapa bem dado na orelha, não ia falar. Isso. E as redes sociais te protegem disso. Teoricamente, te protegem disso. Então, se você tem lá 100 seguidores, ninguém vai dar bola. Se você tem 100 mil seguidores, pronto. Vira uma campanha. Uhum. E aí, assim, é aquela coisa, né? Quem que lê notícia? Ninguém mais lê. Mal é mal a manchete. Uhum. E da manchete tira um monte de conclusão. Isso. E tem aquela coisa do... eu não me importa muito se você está certa ou se está errada. Mas se uma frase que se diz, eu concordo, ou você é do espectro que eu concordo, pronto, te defendo. Uhum. Isso a gente vê muito na política, quando você pega um político, seja ele de que ramo for, de que ideologia for, se você gosta dele e tal, e de repente é descoberto e você é contra a corrupção, você é contra a roubalheira, você é contra o penduricalho para político, aí esse político que você gosta é pego num esquema qualquer. Ao invés de você se decepcionar com esse político que você gosta e meter o pau nele, porque não gostar de corrupção teria que ser maior, não, você defende o cara. Não, mas isso aí é sacanagem, isso aí é porque estão armando, isso aí é porque... Eles começam a arrumar desculpa. Porque eu não sei. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, mas não gostar de corrupção devia ser maior do que o que você gostar do político. E se todos corressem atrás de cobrar a não corrupção, com certeza os políticos de esquerda, de direita, de centro seriam diferentes, né? Mas... Eu acredito que o teu espetáculo deve abordar bastante coisa relacionada à política, até porque a nossa conversa várias vezes aqui foi para o caminho da política. Me fala um pouquinho dos personagens que tem ou até mesmo uma linha do tempo do que acontece ali no espetáculo. Na verdade, eu evito falar de política, olha que engraçado, na peça. Eu praticamente não falo. Eu faço uma piadinha aqui e ali, mas não é nem com Lula e nem com Bolsonaro. Uhum. Tá? Mas aqui os temas, né? É porque a vida é política. Isso. A vida a gente aqui no Brasil tem uma certa ojeriza da palavra, né? Política. A gente já pensa em vagabundagem, ladrão, roubalheira. Mas a política é isso. Eu quero água, você quer água. Eu quero água sem gás, você quer com gás. E a gente só vai poder comprar um tipo. E aí a gente vai ter que negociar. Sim. E fica bom para nós dois. Isso é política. Sem precisar um dar um tiro no outro. Né? Então a política ela é subentendida, mas não de forma... Eu não faço piada do Lula nem do Bolsonaro. Então, para ficar pronto. Não tem nada. Pra você já ficar sossegado, não vai ter isso. Mas eu faço sobre fatos ou situações que a gente vive. Então, assim,
primeiro, a linha do tempo eu começo a falar desde o início, desde a criação de tudo. Porque eu digo, essa brincadeira com o Velho Testamento. Desde o início era nada. Então, assim, qual é a linha do tempo? O início era nada. Aí Deus falou, faça-se luz e a coisa começou. Venho até Jesus. Aí faço Jesus, que é o primeiro personagem. Aliás, minto, o primeiro personagem é a empregada. Eu abro a peça com a empregada, já brincando com essa coisa de ela não entender as coisas dos ricos, então, e aí é taxada de burra, e ela é muito confusa, ela faz um monte de confusão porque ela não sabe. E a brincadeira é a crítica à falta de conhecimento, educação, que as pessoas mais simples não conseguem adquirir, porque a educação no Brasil é uma vergonha, e se ferram porque ainda são taxadas de burra, de isso, daquilo, quando na verdade não é culpa dela. Deixa a gente conhecer ela. Hã? Deixa a gente... Não, ela fala coisas do tipo... deixa eu lembrar de uma fala dela qualquer aqui. Ela fala... Dona Virgínia, fui trabalhar com Dona Virgínia, tô aqui viva por Deus. Primeiro que eu fui trabalhar lá, ela falou assim, ó, mulher empregada para trabalhar aqui tem que saber ler, tem que ler jornal todo dia. Eu falei, credo, eu leio jornal todo dia. Aí ela falou assim, começou a rir, falou, você lê? Você lê o quê no jornal, Maria? Digo, eu leio. Leio manchete, resumo da novela, horóscopo. Você gosta de horóscopo? Eu gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de horóscopo, só que eu só não gosto do meu signo. Por isso troquei. Eu era cancerígena, agora não sou mais. Muito bom. Aí ela fala... Então, assim, começo com ela, depois venho contando lá desde o início da humanidade, chego até Jesus. Aí, pós-Jesus, aí eu faço toda a reflexão. Gente, o que aconteceu da morte de Jesus nos próximos 2025 anos? Então, aliás, 2019 anos, porque em 2020... rola isso. Então eu faço toda essa... E tudo de uma forma muito leve, muito engraçada. Quando a gente fala de política, né, eu não falo de política, mas eu falo, por exemplo, da manipulação da mídia em relação à massa. Como é que a mídia quer que a notícia chegue até você? Então eu até brinco lá uma hora e digo assim, a frase não é minha, é do Milor Fernandes, né, que tem coisas no jornal, tem dias que no jornal a única coisa sincera escrita naquele jornal é a data. Né? Essa é uma grande crítica. Você sabe que eu sou, até te interrompendo um pouquinho, eu sou jornalista de formação, né, Renato? E recentemente eu recebi aqui no Vírgula, até para quem não assistiu, assisti o episódio do José Nascimento. Foi um episódio onde a gente falou muito sobre isso, sobre a importância, sobre o quanto está distorcido hoje em dia esse meio. Nós que estudamos, né, o jornalismo 20, 30 anos atrás, ver o que está acontecendo hoje é bizarro. É bizarro. Eu vou te falar, às vezes eu fico com vergonha, sabe? Alheia. Porque eu digo assim, ó, o cara é repórter. Repórter reporta. Então ele tem que reportar. Perfeito. Ele vai lá ver e conta pra nós. Isso. Faz a fofoca e faz a fofoca direito. Direito. Ele fala, ó, aconteceu isso. Ah, mas ele é opinativo. Ok, ele pode ter a opinião dele. E aí eu acho que os jornais, os meios de comunicação, tinha que ter uma coisa assim, tipo o cara que concorda e o cara que discorda. Isso. Os dois pontos de vista. E o povo tinha que ter acesso a esse tipo de coisa. Mas o fato é o fato. Quando você deturpa o fato e dá aquela volta para dizer que a bola é um troço quadrado, e se fala, não, brother, uma bola não é uma coisa quadrada. E isso vai sendo dia a dia, todo dia. Tanto que se vê hoje, eu vi umas pesquisas esses dias, que 70% da população do Brasil, e isso do pobre ao milionário, não confia mais. Não, eles não confiam. Então vem a notícia e fala, cara, o cara tá mentindo, porque você tá vendo, porque às vezes chega a escancarar. E isso não traz nenhum tipo de evolução, bem pelo contrário. Leva àquilo que a gente estava falando, a escravidão sem você perceber que está sendo escravizado. Sim.
Então, eu faço essa crítica a como é que o mundo veio nos últimos 2000 anos pós-Jesus. E aí eu faço o Nicanor, lá, o velhinho, Que agora é bisavô. que agora é bisavô, contando a vida dele, como é que tá pós-pandemia. Depois disso, aí eu faço brincadeiras e algumas criticazinhas em relação a esse tipo de coisa. Respeito aos idosos, valores, tudo de... Porque falando parece coisa chata, né? Mas não é. Falando do dia a dia, que as pessoas identificam, dão risada e falam, opa, cara, eu não tinha percebido. É assim, enquanto a pessoa está dando risada. E o bom de fazer isso com comédia é porque o riso abre canais. Se eu for falar sério e dar desculpa a expressão, mas cagar regra, fica chato. Aí você fala, não tô afim. Agora, se eu falo uma coisa engraçada, que você ri, e você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas tá rindo, a informação chega. Sim. Teus canais abrem. Sim. E a intenção da peça é essa, né? Aí o último personagem, no Sapo 2, é um CEO de um grande banco, que vai fazer uma palestra, e às vezes ele escorrega falando verdade. Então as pessoas riem demais, e é muito comum, as pessoas estarem rindo e falarem assim, meu Deus, como eu sou burro. E eu tô fazendo uma peça que eu vendo o primeiro cara da vila, falar, meu Deus do céu, como eu sou burro. Teve um dia que um público chegou para mim e falou assim, eu tava em São Paulo, em cartaz, e ele falou, cara, adorei, ri pra caramba, e não sei o quê. Era um domingo, ele falou assim, ó, eu tô indo amanhã cedo pra Ribeirão Preto, terça-feira de manhã eu vou no banco dar um tapa na cara do meu gerente. Dando risada, lógico, não era uma ameaça, né? Era uma brincadeira. Sim, tem que explicar hoje em dia. Então, isso eu acho legal. Quando esse tipo de coisa, quando eu atinjo esse tipo de manifestação do público, é porque eu falei, meu lado artístico tá acontecendo. As pessoas foram tocadas de alguma forma, entendeu? Trouxe a reflexão, realmente, que tinha a intenção ali. Você falou agora de alguns retornos. A tua peça está em cartaz há quanto tempo? O Engolindo Sapo 2, eu estreiei ano passado, em São Paulo. Agora que veio para Curitiba, então? Agora que veio para Curitiba. E fica até... Eu fiz um dia, 20 de junho, e foi muito legal. Tanto que eu fiz lá na The House, que é aquela casa de show de humor lá do Diogo Portugal, que é lindíssima, uma delícia, porque as pessoas podem chegar um pouco mais cedo, jantar, comer um petisco, tomar uma cerveja, um vinho, é bem legal. Não conheço ainda, quem sabe já legal. É uma oportunidade de conhecer. E eu faço questão, minha convidada. E aí foi tão bacana que eu disse, pô, vamos fazer de novo? Então eu vou fazer de novo agora, 23 de agosto. Tá. Dia 24 de agosto eu faço aniversário, então vai ser um presente se todo mundo for cantar parabéns. Muito bom. E vou viajar, então eu tenho já algumas viagens para Minas, para o Nordeste, vou Maranhão, pro Acre, eu já fui 3 vezes para Rio Branco fazer o espetáculo. Que legal. Então a gente está marcando agora uma turnê. E o retorno está sendo, pelo que você falou, muito positivo, né? Já está tendo esses feedbacks aí do pessoal fazendo as reflexões e trazendo para você um retorno bem legal. Assim, ó, putz, você acredita? Eu perdi, hackear as minhas redes sociais. Eu ia te perguntar isso agora. Hackear as minhas redes sociais. Então, o meu Instagram, Facebook, tal, tudo que era @Renato Scarpim, sumiu. Tive que entrar na justiça contra a Meta. E talvez aí, até final de agosto, começo de setembro, a Meta restabeleça as minhas redes. Eu tenho usado só o Instagram do espetáculo, que chama @Engolindo Sapo. Coloca lá, @Engolindo Sapo, você me acha lá. No Instagram do Sapo, volta e meia eu posto as críticas que as pessoas fazem, escrevem nos canais de venda e tal. E a maioria delas fala disso, fala, cara, o texto... ele é inteligente, ele é provocador, não é a piada pela piada, né? É isso. Ela tem uma intenção. Porque assim, eu tenho vários amigos que fazem stand-up, e então eu não julgo, né? Cada um faz o seu. Sim. Eu, particularmente, não consigo subir no palco e fazer uma piada sobre pum.
entendeu? E passar 15 minutos falando disso. Ah, legal. Eu já fui ver esse tipo de coisa e ri. E ri. Uhum. Mas eu não consigo. Eu sempre quero... Nem é que eu quero. Eu sempre acabo enviesando por... mas aqui dá pra dar uma cutucada. E aí sempre fica assim, então, uma coisa que todo mundo sempre, isso lá desde o Sapo 1, era, cara, é um humor inteligente de um outro jeito. Sim, né? sim. Por isso que eu gostei muito da tua definição. É um quase stand-up com cara de teatro, mas não é nenhuma coisa nem outra. Sim, Por isso que eu chamo de show de humor. Muito mas bom. É isso. Fiquei muito feliz de você vir aqui, Renato. Realmente foi uma boa conversa. Eu quero te contar, não sei se você reparou que aqui tem uns girassóis. Os girassóis, eu não sei se você conhece essa história, mas quando eles estão lá na plantação, eles são fortalecidos pelo sol, né? A energia vem da luz solar. Só que tem dias que o sol não brilha. E quando isso acontece, quando o sol não aparece, eles viram um para o outro e se fortalecem por meio da energia que eles têm ali armazenada. E o riso, como você falou comigo no início do episódio, é o melhor remédio para muita coisa. Então, muitas vezes, quem vai ao teu espetáculo vai ali e com certeza absoluta sai com as energias recarregadas. Então, esse girassol é para você. Meu amor, obrigado. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Girassol, que é o símbolo do Paulo Leminski. Sim. Né? Eu fiz um espetáculo chamado Caos Leminski, que a gente contava a vida dele. Uhum. E o girassol é a flor que eu mais gosto também. É linda, né? Nossa, maravilhosa. Puxa, obrigado mesmo. Deixa mais uma vez seu arroba pra gente. @engolindo sapo. E talvez, se já tiver restabelecido, @Renato Scarpim. Por enquanto, se você digitar Renato Scarpim, aparece que não existe nada. Mas o Engolindo Sapo tá lá, firme e forte. E lá vai ter todas as informações das turnês e tudo mais. E da apresentação do dia 23 de agosto, na The House, provavelmente ingressos à venda pela Disque Ingresso. Então, pertinho na semana ali, eu já começo a postar, botar o link pra galera poder comprar com preço antecipado, que é bem mais baixinho que a meia entrada. Muito legal. E fica o convite aqui pro Diogo Portugal vir também no Vírgula. Tá lá. Se você ainda não segue o Vírgula, nós estamos lá no Spotify e no YouTube com os episódios semanais e diariamente no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.